Imagine que você está diante de uma construção que fascina a humanidade há milhares de anos. Um monumento de pedra, tão gigantesco e construído com tamanha precisão que até engenheiros modernos às vezes param por um momento e se perguntam como isso foi possível. Foi exatamente assim que começou a história das pesquisas sobre a Grande Pirâmide do Egito. Desde o momento em que as primeiras investigações sérias desse monumento foram realizadas, especialistas ficaram repetidamente impressionados. Gerações de arqueólogos, historiadores e engenheiros tentaram entender como essa construção pôde surgir e qual era de fato o seu verdadeiro propósito. Mas foi apenas há pouco tempo que algo aconteceu que reacendeu o debate. Um grupo de cientistas de dados decidiu fazer algo que ninguém havia tentado nessa escala antes. Eles reuniram praticamente todas as informações disponíveis sobre as pirâmides de Gizé. Imagens de satélite, medições feitas com radiação cósmica, análises químicas das pedras, décadas de estudos científicos publicados e até trabalhos acadêmicos esquecidos em arquivos foram reunidos em um único conjunto de dados. Todas essas informações foram então inseridas em um modelo de análise, uma inteligência artificial chamada Grok. O objetivo era simples: descobrir se, dentro dessa enorme quantidade de dados, existiam padrões que os seres humanos talvez tivessem deixado passar. Quando o físico Mehdi Taube viu pela primeira vez as conexões que o sistema destacou, dizem que a sala ficou completamente silenciosa. Ninguém disse nada, todos apenas olhavam para as telas. A análise mostrava ligações entre características arquitetônicas, dados geológicos e peculiaridades estruturais da pirâmide que nunca haviam sido examinadas juntas antes. Taube explicou mais tarde que ainda seriam necessárias outras investigações e que exames adicionais realizados no Japão precisariam ser avaliados. Esses exames funcionam de maneira semelhante a radiografias médicas. Eles produzem imagens do que está escondido dentro de estruturas maciças sem que seja necessário quebrar a pedra. O que tornava essa análise particularmente fascinante não era apenas a tecnologia, mas também as perguntas que surgiam a partir dela. Há cerca de 4.000 anos, as pessoas contam praticamente a mesma história sobre as pirâmides. A explicação mais comum diz que elas foram construídas como tumbas monumentais para os faraós. Mas alguns dos padrões revelados nos dados não pareciam se encaixar completamente nessa ideia. No centro dessa discussão está uma sala no interior da Grande Pirâmide, conhecida como Câmara do Rei. Esse espaço fica profundamente dentro da estrutura e é formado por enormes blocos de granito. A própria pirâmide é composta por cerca de 2.300.000 blocos de pedra, alguns dos quais pesam até 80 toneladas. A base da pirâmide é alinhada com tanta precisão que seus lados apontam quase exatamente para o norte, sul, leste e oeste. O desvio é menor que 1/10 de grau. Mesmo com tecnologia moderna de medição, alcançar um resultado assim seria impressionante. No entanto, o que surpreende muitos visitantes é o vazio da Câmara do Rei. Quando alguém entra nesse espaço, não vê pinturas nas paredes, nem hieróglifos, nem textos religiosos ou representações de deuses. As paredes são feitas de granito liso e maciço. No centro da sala, há um grande recipiente de pedra que hoje chamamos de sarcófago. Porém, esse termo surgiu mais por costume do que por certeza, porque ninguém pode afirmar com absoluta segurança para que aquele recipiente de pedra foi originalmente feito. O contraste fica aí ainda mais evidente quando comparamos essa sala com outras tumbas egípcias. No Vale dos Reis, por exemplo, as paredes são cobertas por pinturas coloridas. Em muitas sepulturas foram encontrados joias, móveis, alimentos e até barcos completos que deveriam servir ao faraó falecido na vida após a morte. Até mesmo nobres menos importantes frequentemente recebiam câmaras funerárias ricamente decoradas. Textos descrevendo o caminho para o submundo, encantamentos de proteção e mapas cosmológicos aparecem por toda parte. Por que então, justamente a tumba de um dos governantes mais poderosos do Egito pareceria tão vazia?
Essa pergunta intriga os pesquisadores há muito tempo. A explicação clássica diz que saqueadores de tumbas já teriam roubado tudo na antiguidade. Ainda assim, alguns detalhes continuam alimentando o debate. O sarcófago de pedra é maior do que algumas das passagens estreitas que levam até a câmara. Por esse motivo, muitos pesquisadores acreditam que ele foi colocado no local durante a construção, antes que os últimos blocos dos corredores fossem posicionados. Outro detalhe também chama a atenção. O recipiente de pedra parece relativamente simples em sua execução. Ele não possui o polimento refinado, nem os elementos decorativos encontrados em outros sarcófagos reais. Alguns observadores interpretam isso como um possível indício de que o espaço poderia ter tido uma função diferente. Outros, porém, argumentam que a construção da própria pirâmide já representava um feito técnico extraordinário e que um design simples pode ter sido intencional. Quando alguns pesquisadores compararam dados históricos sobre as primeiras pirâmides, perceberam que vários desses monumentos apresentam características semelhantes. Algumas também possuem poucos elementos decorativos ou foram descobertas sem restos humanos aparentes. Mas, novamente, existem várias explicações possíveis. O saque de tumbas era comum no Antigo Egito e muitas pirâmides foram abertas, danificadas ou modificadas ao longo dos séculos. Mesmo assim, muitas perguntas continuam sem resposta. O que exatamente ainda existe dentro da Grande Pirâmide? Será que realmente já descobrimos todos os corredores e cavidades? Durante muito tempo, os pesquisadores acreditaram que a construção estava completamente mapeada. Os principais corredores e câmaras pareciam conhecidos. No entanto, tecnologias modernas mostraram que, mesmo após séculos de estudo, ainda podem existir surpresas. Em 2017, o projeto internacional de pesquisa Scan Pyramids utilizou um método especial para olhar dentro da estrutura. Foram empregados detectores de muons. Esses dispositivos medem partículas da radiação cósmica que chegam constantemente do espaço até a Terra. Essas partículas conseguem atravessar a pedra, mas são enfraquecidas de maneiras diferentes dependendo da densidade do material. Dessa forma, é possível identificar cavidades escondidas. Quando os dados começaram a ser analisados, uma estrutura inesperada apareceu. Acima da grande galeria da pirâmide, surgiu um espaço vazio até então desconhecido, com mais de 9 metros de comprimento. Esse espaço jamais havia sido identificado antes. Para muitos cientistas, essa descoberta foi uma prova impressionante de que até mesmo uma das construções mais estudadas do planeta ainda pode guardar segredos. A descoberta desse vazio oculto imediatamente levantou novas perguntas. Se um espaço desse tamanho pôde permanecer escondido por tanto tempo, o que mais poderia existir dentro da pirâmide? Muitos pesquisadores foram cautelosos em suas declarações, mas a empolgação era evidente. Afinal, a Grande Pirâmide é um dos monumentos mais investigados da história. Durante mais de 200 anos, expedições mediram seus corredores, analisaram suas pedras e documentaram sua estrutura. E ainda assim, ali, acima da grande galeria, existia um espaço que nenhum ser humano havia visitado desde a época de sua construção. O físico Mehdi Tayyubi, um dos líderes do projeto, descreveu posteriormente o momento em que os dados apareceram com clareza nos monitores. Havia uma diferença nítida no padrão das partículas cósmicas, uma região menos densa do que a pedra ao redor. No início, pensou-se que fosse um erro de medição, mas, após repetidas análises, o resultado se confirmou várias vezes. Ali realmente existia um vazio desconhecido. Para muitos observadores, isso foi um forte lembrete de que nem mesmo a ciência moderna conseguiu desvendar todos os mistérios desse monumento extraordinário. Mas a descoberta do grande vazio não foi a única surpresa. Nos anos anteriores, os pesquisadores já haviam identificado outras estruturas incomuns dentro da pirâmide. Entre as mais intrigantes estão os chamados poços, ou dutos,
que saem da câmara do rei e da câmara situada acima dela, conhecida como Câmara da Rainha. Esses canais são tão estreitos que nenhum ser humano consegue atravessá-los. Durante muito tempo, acreditou-se que esses canais serviam como dutos de ventilação. No entanto, análises modernas mostraram que eles dificilmente funcionariam bem para essa finalidade. Sua inclinação e seu tamanho não parecem ideais para permitir uma circulação eficiente de ar. O que realmente chama a atenção é a direção desses dutos. Alguns deles apontam aproximadamente para determinadas estrelas que tinham grande importância na mitologia egípcia antiga. Entre elas estão estrelas associadas à constelação de Órion e também a estrela brilhante Sírius. Para os antigos egípcios, esses corpos celestes estavam profundamente ligados a ideias de renascimento, divindade e vida após a morte. Órion era frequentemente associado ao deus Osíris, uma divindade central no conceito egípcio de morte e renascimento. Sírius, por sua vez, estava ligado à deusa Ísis e ao ciclo anual das cheias do Nilo, que simbolizava renovação e fertilidade. Essas possíveis conexões astronômicas levaram muitos pesquisadores a considerar que a pirâmide talvez fosse mais do que apenas uma tumba. Ela poderia ter sido também um monumento simbólico, representando uma ligação entre a Terra e o cosmos. Dentro dessa interpretação, os dutos poderiam ter servido como caminhos simbólicos para a alma do faraó. Após a morte, acreditava-se que o espírito do governante ascendia ao céu e se unia às estrelas. Assim, a pirâmide poderia funcionar como uma espécie de portal simbólico entre o mundo humano e o reino divino. Ao mesmo tempo, essas estruturas também levantam questões técnicas interessantes. No ano de 2002, engenheiros enviaram um pequeno robô para explorar um dos dutos estreitos que saem da Câmara da Rainha. O robô avançou lentamente pelo túnel apertado enquanto transmitia imagens para os pesquisadores. Depois de algum tempo, ele chegou até uma pequena placa de pedra que parecia funcionar como uma espécie de porta. O que chamou a atenção foram dois pequenos elementos metálicos feitos de cobre que pareciam alças. A descoberta rapidamente chamou a atenção do mundo inteiro. Muitos especialistas começaram a especular que poderia existir outro espaço escondido atrás daquela pequena porta de pedra. Mais tarde, o robô perfurou cuidadosamente um pequeno buraco na placa e inseriu uma câmera através da abertura. Do outro lado apareceu uma pequena cavidade. No entanto, essa cavidade também era bloqueada por outra placa de pedra. Essa estrutura dupla, uma porta seguida por outra, deixou muitos pesquisadores intrigados. Por que os construtores criariam algo assim? Alguns acreditam que poderia ter sido uma estrutura simbólica. Outros sugerem que essas placas poderiam fazer parte de um sistema arquitetônico destinado a distribuir peso e proteger certas áreas da pirâmide contra a pressão estrutural. Enquanto esses mistérios arquitetônicos continuavam a ser estudados, alguns cientistas começaram a olhar também para o ambiente ao redor das pirâmides. Hoje, a Grande Pirâmide se encontra a vários quilômetros distante do rio Nilo, em uma paisagem desértica aparentemente seca. Durante muito tempo, isso levantou uma questão importante: como milhões de toneladas de pedra puderam ser transportadas até esse local? Durante décadas, historiadores e arqueólogos discutiram diferentes possibilidades. Alguns sugeriram que enormes rampas foram usadas. Outros imaginaram sistemas complexos de trenós puxados por trabalhadores. Mas, recentemente, pesquisas geológicas trouxeram uma nova perspectiva interessante. Cientistas analisaram amostras de sedimentos coletadas na região ao redor do Planalto de Gizé. Essas amostras continham vestígios microscópicos que indicavam a presença antiga de água. Os resultados sugerem que, durante o período em que as pirâmides foram construídas, um braço do rio Nilo passava muito mais próximo do Planalto do que hoje. Esse antigo canal é frequentemente chamado pelos pesquisadores de Braço Aramath. Naquela época, esse braço do rio provavelmente era largo e profundo o suficiente para permitir a navegação de grandes embarcações.
Isso significaria que blocos de pedra poderiam ter sido transportados por barcos ao longo do Nilo até muito perto da área de construção. Essa descoberta ajudou a resolver um dos maiores desafios logísticos relacionados à construção das pirâmides. Transportar enormes blocos de granito por terra durante centenas de quilômetros teria sido extremamente difícil, mas se esses blocos fossem levados por água durante grande parte da jornada, o processo se tornaria muito mais viável. Ainda assim, mesmo com essa explicação, a precisão da construção continua impressionante. Os blocos de pedra foram posicionados com tanta exatidão que, em muitos pontos, quase não existe espaço entre eles. Em alguns casos, disse que nem mesmo uma lâmina de barbear caberia entre duas pedras. Além disso, a forma geométrica da pirâmide é extraordinariamente precisa. Cada lado da base mede cerca de 230 metros, e as diferenças entre os lados são mínimas. Para muitos engenheiros, alcançar esse nível de precisão exigiria planejamento extremamente detalhado. Seria necessário um sistema organizado de trabalho, técnicas de medição eficientes e coordenação entre milhares de trabalhadores. Hoje sabemos que a construção das pirâmides provavelmente envolveu grandes equipes de trabalhadores especializados. Escavações arqueológicas encontraram vilas onde esses trabalhadores viviam, além de evidências de que recebiam alimento, cuidados médicos e organização administrativa. Essas descobertas ajudam a desfazer a antiga ideia de que as pirâmides teriam sido construídas apenas por escravos. Em vez disso, muitos especialistas acreditam que grande parte da força de trabalho era composta por trabalhadores egípcios organizados em equipes. Tudo isso sugere que a civilização que construiu as pirâmides possuía conhecimentos avançados de matemática, geometria, engenharia e logística. A Grande Pirâmide, portanto, não é apenas uma estrutura monumental de pedra. Ela também representa a capacidade organizacional e intelectual de uma sociedade altamente desenvolvida para sua época. Mesmo assim, apesar de séculos de pesquisa, o monumento ainda guarda muitos mistérios. Nos últimos anos, alguns cientistas também começaram a estudar outro aspecto curioso do interior da pirâmide: suas propriedades acústicas. A Câmara do Rei, em particular, possui características sonoras incomuns. Quando alguém fala dentro desse espaço ou produz um som, o eco se comporta de maneira peculiar. Certas frequências parecem ser amplificadas mais do que outras. Pesquisadores de acústica descobriram que isso se deve ao tamanho da sala, à forma das paredes e às propriedades físicas do granito. Fenômenos semelhantes são observados em salas de concerto modernas ou em grandes catedrais, onde arquitetos projetam cuidadosamente os espaços para criar efeitos sonoros específicos. Não sabemos se os construtores da pirâmide planejaram conscientemente esses efeitos acústicos, mas é possível que tenham percebido que o espaço produzia sons impressionantes. Para os antigos egípcios, o som tinha grande importância em rituais religiosos. Cânticos, recitações e cerimônias eram elementos centrais da prática espiritual. Se sacerdotes estivessem dentro de uma câmara de granito escura, onde suas vozes ecoassem de maneira poderosa, o efeito sobre os participantes poderia ter sido extraordinário. Experiências assim poderiam reforçar a ideia de que o faraó possuía uma ligação especial com os deuses. Nesse sentido, a pirâmide não era apenas uma construção técnica, ela também era um símbolo poderoso de autoridade, religião e ordem cósmica. Para os egípcios antigos, o faraó era visto como um mediador entre o mundo humano e o mundo divino. A pirâmide talvez representasse essa conexão, uma estrutura que unia a terra ao céu. Mesmo hoje, mais de 4.000 anos após sua construção, Grande Pirâmide continua a revelar seus segredos lentamente. Cada nova tecnologia de medição, cada escavação arqueológica e cada análise científica acrescenta mais uma pequena peça ao grande quebra-cabeça desse monumento. E talvez seja exatamente isso que torna a Grande Pirâmide tão fascinante até hoje. Ela nos lembra que o passado muitas vezes é mais complexo e surpreendente do que imaginamos inicialmente.